Bom, desde da premiação, né, quando a gente soube que vinha para o Canadá, a minha maior expectativa era mesmo ver um universo novo, né, onde uma educação de qualidade acontece, que está nos melhores rankings mundiais, então entender o porquê, que diferencial tem. A minha expectativa era conhecer esse sistema como um todo. Eu nunca tinha viajado para o exterior, foi a minha primeira viagem internacional e eu estava assim muito curiosa para saber como que era esse modelo de educação que a gente ouve falar tanto, que a gente assiste nos programas de TV, né? Então era essa expectativa, essa curiosidade de saber o que fazia a educação aqui ser tão especial. Então a expectativa era grande, intensa, minha primeira experiência numa viagem internacional, então vivenciar um pouco dessa ambiência em uma outra cultura, mas dentro de um mesmo local de princípio, que era poder conhecer as escolas de uma educação que tem se apresentado enquanto inovadora e uma educação que tem alcançado um resultado exponencial. Bom, eu esperava muito por essa viagem por conta justamente das expectativas de conhecer uma educação de primeiro mundo e ver onde eu poderia melhorar na minha prática em sala de aula. A minha expectativa era das maiores, não via a hora que chegasse, mas eu queria ver como que funciona uma escola diferente. Porque para ser o melhor sistema educacional do mundo, tinha que ter uma coisa muito diferente. Então, a minha expectativa era as mais altas possíveis. A minha expectativa aqui era de conhecer realmente como que é esse sistema de educação do Canadá, já que a gente conhece pelas leituras, pela televisão, conhece como um sistema de educação que é considerado, né, um sistema potente, né, no mundo. Então, assim, a minha expectativa era de fato ver na realidade, aqui em loco, como que isso acontece. Vim com uma mente aberta para ampliar meus horizontes e vivenciar um pouquinho da cultura canadense. A principal expectativa era conhecer o sistema educacional canadense, que é um dos que tem melhores resultados no mundo, né? Então ver o que é feito aqui na área de educação. E aí a minha expectativa é o que é que tem de diferente e específico aqui no Canadá. É o que me traz, o que me motivou a estar aqui. As expectativas eram as melhores possíveis, mas com certeza todas elas foram superadas porque as vivências aqui foram muito mais intensas do que eu imaginava. Bom, as expectativas eram as melhores possíveis. Primeiro, em conhecer o sistema educacional do Canadá, que é muito bem falado, e trouxe muitas expectativas e todas elas, visitando as escolas, elas foram correspondidas. Estou levando muita aprendizagem na bagagem. A nossa referência no Ministério da Educação para a formação de professores é a CAPES. E a partir dos programas que a CAPES desenvolve, que nós vamos então indicando, né, aí as nossas necessidades. E no Prêmio Professores do Brasil, a escolha do Canadá foi exatamente porque o Canadá tem um sistema de ensino que está entre os 10 melhores do mundo. E penso que a formação de professores, ela tem uma parte que ela é de conteúdo. E tem uma parte que ela está relacionada à metodologia. E o que a gente pode ver aqui no Canadá é que os espaços das salas de aula, eles são bastante simples. Não há uma quantidade de recursos que façam por si só a diferença. Que a verdadeira qualidade do ensino, o que o Canadá tem de melhor são os seus professores. Então, esse investimento que esse país faz já há algum tempo na formação de professores é algo que merece ser visto por nós, né? Que tratamos aí da questão da formação dos professores no Brasil. E o prêmio, ele trata de forma muito direta e tangível, né, a questão da valorização do professor. Então, eu acho que o Ministério da Educação cumpre com o seu papel de reconhecer isso e fazer esse investimento que foi feito, e muito bem feito, nos professores, para os professores da 11ª edição do Prêmio Professores do Brasil. A CAPES, ela vem, nos últimos anos,
buscando fortalecer a cooperação internacional para a formação de professores. Dentro desse processo, a gente tem buscado identificar, né, bons exemplos de sistemas educacionais. E o Canadá ele está entre os 10 melhores sistemas educacionais do mundo. Então, dentro dessa perspectiva de formar professores com excelência, a gente entendeu que o Canadá seria um bom exemplo, né, com o qual os professores poderiam obter conhecimentos pedagógicos, entre outros, que vão desde a questão pedagógica, a organização do sistema educacional, até mesmo de organização arquitetônica, né, das escolas de educação básica. Eu confesso que eu esperava chegar no Canadá e encontrar um sistema educacional com uma estrutura magnífica, com tecnologia dentro das salas de aulas, com o sistema educacional funcionando perfeitamente. Mas eu confesso que também fiquei encantado em perceber que aqui no Canadá, o que eu pude ver é que o sistema ele funciona porque todos fazem parte, todos entendem seu papel dentro da educação, dentro da escola. A direção da escola, os professores, os alunos. Inclusive os alunos sabem o que eles estão desenvolvendo, eles conhecem a metodologia aplicada de forma aprofundada e conseguem repassar essas informações ou conseguem fazer o melhor uso dessas técnicas, dessas metodologias no seu dia a dia. Bom, eu esperava ver algo diferente do que nós temos no Brasil, mas não esperava que seria tão acolhedor, que seria tão receptivo. Nunca me senti tão querida, tão abraçada, tão valorizada, e dividir isso com os meus colegas, os 28 professores que vieram de cada realidade diferente do Brasil, cada um com a sua história. Sinceramente, não tenho palavras para descrever a emoção que foi desde o primeiro dia que nós chegamos até agora. E as coisas que nós vimos me chamaram a atenção porque não são tão difíceis de fazer. Eu acho que nós do Brasil estamos no caminho certo. Nós só precisamos talvez dessa formação de uma rede mesmo, porque é sempre uma iniciativa do professor, às vezes muito individual, às vezes uma escola consegue entender as nossas ideias, outras nem tanto, mas é tão fácil fazer a diferença, é tão fácil talvez mudar a realidade do nosso país. Talvez nessa nossa volta a gente consiga partilhar muito do que nós vivemos aqui. Então, as minhas expectativas eram todas possíveis porque eu nunca tinha saído do país. E quando a gente pensa assim, principalmente um país que é uma referência na área de educação, né, para que a gente está trabalhando exatamente dentro dessa área, eu pensava de que qualquer coisa, por menor que fosse, seria um grande aprendizado. E foi, de fato. Mas assim, o que eu vejo de muito importante nessa viagem é principalmente essas relações humanas que se constroem dentro do processo, entende? De repente tu conheces o projeto do colega, tu leste um pouco sobre, mas agora tu vais começar a perceber essa aplicação no dia a dia, na conduta, enfim, essa troca foi muito bacana. Agora, com relação à escola, às visitas, eu acho assim que para mim só confirmou mais ainda de que o que nós estamos fazendo no Brasil é o que tem que ser feito, é o que deve ser feito, porque eu não vi nenhum projeto nosso que fugiu dessa questão de você tornar o seu aluno protagonista, você colocar essa relação dialógica, de troca. Já faz algum tempo que eu percebo que muitos professores, muitos educadores no Brasil, eles têm essa conduta de que o processo de ensino-aprendizagem, ele é o tempo todo contínuo e mútuo, e não tem mais aquela coisa de quem ensina para quem. A gente está o tempo todo fazendo junto, aprendendo junto, construindo, ressignificando. Isso é legal. E foi isso que eu vi nas instituições, entende? Os meninos autônomos, meninos de 13 anos, 14 anos, tendo um discernimento muito grande do processo, né? Apresentando a sua escola, mostrando na prática a missão. E uma coisa que ficou assim muito marcante para mim é a felicidade do professor.
né? A gente percebe que eles são felizes de estarem ali, de fazerem aquilo. E o professor é muito valorizado aqui no Canadá, coisa que eu não vejo tanto no Brasil. Então, assim, aqui quando a gente dizia assim, I'm teacher, uau, professor, né? E no Brasil, quando a gente fala, sou professor, nossa, meus pêsames, sabe? E isso é lamentável. Os momentos de visitações foram muito intensos. Tivemos assim pouco tempo para tantas curiosidades, né, que perpassam. O que mais me chamou a atenção foi ver o protagonismo dos alunos, o envolvimento deles no próprio contato conosco, que estávamos lá. Então, a liberdade de expressão, a liberdade de comunicação, essa participação ativa nos projetos que são desenvolvidos. Isso me chamou muita atenção. O que mais me chamou a atenção foi o protagonismo dos estudantes. A gente trabalha muito com essa questão também lá em nossas escolas, né, com o protagonismo, mas aqui os estudantes, eu percebi dentro da sala de aula a alegria dos mesmos em poder estar interagindo, tendo o professor como um companheiro, como um mediador e aquela vontade de aprender. O que mais me chamou a atenção foi o modo em que eles valorizam e colocam em destaque o estudante, trazendo para ele o total protagonismo do seu aprendizado. Eu acho assim que a palavra que define para mim a visita às escolas e o Canadá como um todo foi a diversidade. Eu acho que ele é um país e nas escolas está bem representado, né, que inclui uma diversidade muito grande de alunos e eles tentam lidar com isso da melhor forma possível, né? Tentando incluir todos. Acredito que a grande sofisticação desse sistema inovador é o princípio mais básico e simples da capacidade humana, que é centralizar na pessoa, no sujeito. E esse sujeito que é diverso, e eu pude observar aqui que realmente eles celebram, cultivam, né, e fomentam a questão da diversidade, em que o simples se reverte no sofisticado no momento em que, para eles, a centralidade está muito mais pautada na forma como eu construo os meus modelos de pensamento, no modo como eu utilizo aqueles saberes que eu já tenho para colocar em prática, para buscar solução para as circunstâncias que se apresentam de modo prático. Fui surpreendida, na verdade, pelas coisas que eu encontrei aqui, pela forma, pela maneira, não só de estrutura, esperava algo super tecnológico, escolas super equipadas, e no entanto nós encontramos grandes prédios, bem estruturados sim, muitos recursos pedagógicos, escolas com bastante recurso pedagógico, mas o que mais me encantou e o diferencial sim são o empoderamento dos alunos, a apropriação que eles têm do conhecimento, a forma de trabalhar com projetos e o amor, aquele olhar, aquele brilho no olhar dos professores, assim, uma relação muito linda entre eles, entre tanto professor quanto aluno. O que me surpreendeu foi as relações humanas entre o professor e o aluno. O que mais me marcou foi o respeito que eles têm por diversas culturas e a integração que eles fazem, respeitando todas elas. Eu fiquei bem impressionada porque eles têm um programa para os refugiados sírios, né, que aí as crianças recebem uma ajuda do governo e precisam frequentar 3 vezes por semana uma sala de aula especial onde eles aprendem a língua e sobre a história, né, do Canadá. Achei bem interessante. A ideia de colaboração, a ideia de reciprocidade, de o aluno aprender ao mesmo tempo que ele ensina o professor. E o respeito às diferenças muito forte, né? Como eu almejo que o nosso país também possa passar por isso. O que mais me impressionou nas escolas do Canadá foi a autonomia dos alunos, a simplicidade do processo pedagógico que é desenvolvido aqui. E uma coisa que me marcou muito foi o fato de o quadro negro, o quadro não tá no centro da sala e não tem importância nenhuma. Em algumas salas, inclusive, a frente do quadro estava ocupada com livros, com objetos, e o quadro era um negócio secundário, que praticamente não era utilizado. Na modalidade que eu atuo, que é a alfabetização, né, até o 5º ano, a diversidade de propostas dentro do mesmo espaço. Não é os alunos sentados quietinhos, bonitinhos. Tem uma rotatividade, várias atividades acontecem ao mesmo tempo em pequenos grupos. Isso eu achei muito interessante, apesar de, assim, na teoria eu já conhecia isso. Eu nunca tinha visto acontecer assim na prática, num tamanho grande, igual acontece aqui. O Canadá, ele
tem aí, né, um forte investimento na formação de professores, vocês puderam ver isso de forma bastante clara, e a relação do comprometimento do professor com o processo de aprendizagem do seu aluno. Então, a gente viu que o conteúdo é super importante, porque sem ele não há um processo de interação e construção desse conhecimento. E a gente viu também que, além das questões relacionadas ao conteúdo, a forma também é importante, que é o que faz a relação ensino-aprendizagem, a fórmula. Conteúdo e forma é uma fórmula que ela é aplicada nos processos de ensino em qualquer lugar do mundo. O que mais me encantou foi os projetos que são trabalhados a partir do interesse dos estudantes, sendo que eles são valorizados até mesmo as suas diferenças. Então acredito que esse é um ponto de grande destaque na educação do Canadá. Na parte das experiências, né, onde eles estão livres para a escolha de determinadas disciplinas, temáticas que eles querem trabalhar durante as aulas, a liberdade que eles têm de ir e vir, né, dentro da escola e nas atividades no decorrer do dia. Nós vimos uma atividade de artes em que os alunos tinham um projeto e esse projeto eles colocaram a mão na massa mesmo, foram fazer uma maquete construída em 3D. Primeiro eles construíram no papel e depois eles transformaram ela em 3D. Então isso é muito potente, né, para os alunos. Nossa, nós entramos em muitas salas de aulas e muitas... assim, com diferentes disciplinas, né? Mas, assim, uma coisa que me chamou muito a atenção é essa questão da concentração, realmente, sabe? Por conta, assim, por exemplo, uma aula de história, né? Que nós entramos, alguns alunos nem direcionaram o olhar para nós. Eles estavam ali com o computador, com o celular e com atividade e pesquisando, todos sentados em grupos, né? Em nenhum momento eu vi aluno sentado individualmente, todos trabalhando em grupo e muito concentrados, né? Teve muitas aulas assim que realmente... a prática, né? Ali você vê como a aula de matemática montando uma catapulta, a aula de arte, a professora lá montando um mural, né, com os alunos, ou esse mural vai pro paredão lá da escola, muita coisa que assim é possível fazermos e não exige muito. Foi a oficina da matemática que os alunos eles estavam construindo a catapulta para estudar parábola. Achei fantástico aquilo, gostei muito e vou aplicar na minha escola. A questão das aulas de música, e aí a aula de música não ser meramente teórica, né? É a teoria e a prática atrelada nessa relação. Há questões lúdicas muito presentes e o professor a todo momento trabalha o conteúdo, julgo ser importante, mas o conteúdo alicerçado a partir das necessidades e da realidade dos alunos. Então, até a gente teve o prazer de conhecer uma das provas que o professor estava fazendo, e aí a prova ela é interativa. E aí eu vi a narrativa de uma das alunas falar que a prova ela não preza meramente ou somente com o conteúdo, é mais de como a gente vai desenvolvendo e construindo e dando conta de responder aquela atividade. Cada grupo focado numa espécie de atividade para trabalhar as habilidades ali, não é homogêneo. Cada um está num determinado tempo das atividades e assim, uma coisa que eu acredito demais na educação é a questão da autonomia do aluno, porque quando o aluno sabe qual é a proposta, o que vem, o que ele precisa fazer, desde pequenininho ele cria uma autonomia assim absoluta e isso, pena que muitos professores não entendem isso, mas nisso o aluno ele se torna protagonista do processo. E eu acho que devolve para o professor em forma de qualidade de vida mesmo, planejar, pensar, fazer. Então eu acho isso. Agora assim, no geral mesmo, uma coisa que eu achei mais bacana, mais linda aqui no Canadá é a valorização que a educação tem, é o patamar onde ela está dentro do Estado e como o Estado vê isso. Eu acredito que o grande ponto é o princípio colaborativo, você trabalhar em grupo, de modo cooperada, para alcançar um objetivo comum. Então, essa perspectiva do eu vejo você se materializar na construção de um objetivo que é comum, que é alcançar o conhecimento para a solução dos problemas, né? Eu costumo sempre dizer aos meus estudantes, e eu vi isso muito respaldado nas práticas presentes em sala de aula aqui, eu vejo vocês
né? E eu acredito em vocês, na capacidade que cada um tem de transformar a sua própria realidade. E aqui isso ficou muito evidenciado, é estrutural. Fiquei emocionada. Fiquei emocionada porque eu sou apaixonada pela educação e eu acho assim que essa viagem, ela vem como um divisor de águas na minha profissão. Eu vejo que é possível fazer uma boa prática na educação e sem ter muito. Nós visitamos escolas que têm um grande aparato em termos de material pedagógico e visitamos outras que não tinham, mas todas elas têm uma prática admirável onde o aluno, né, é ele que conduz esse trabalho na sala de aula. O professor fica ali somente direcionando isso, mas o aluno tem a liberdade, né, de escolher até o que ele fazer naquele momento. Então, é impressionante, eu fiquei impressionada com a maturidade dos alunos. Eu esperava muito esse passeio, essa visita nas escolas. Superou a minha expectativa, a estrutura educacional que tem aqui no Canadá. Eu creio que são coisas possíveis de serem realizadas se vencermos as questões importantes do nosso país. Mas eu vi também, com muita alegria, que a gente está no caminho certo, não é? E isso foi muito bom. Fiquei encantada com as oficinas de estudo, de trabalho, e adorei a fala do professor falar menos e o aluno descobrir mais. Isso eu vou levar para sempre. A experiência me possibilitou sentir que muito do que nós, brasileiros, fazemos tem uma certa relação com o que o Canadá aqui desenvolve. Questões diferentes no que diz sentido à organização escolar, curricular, pedagógica. A gente pôde perceber isso nas andanças das escolas. Um elemento que para mim foi muito marcante é quando o professor tem a sua sala enquanto um lugar, espaço, tempo de produção de saberes. E não é o professor que faz a rotatividade das turmas, são os alunos. Nessa mesma dimensão me possibilitou ver como é importante a gente dar autonomia a esse professor, de criar e repensar sua sala de aula e o aluno se sentir protagonista desses espaços. Eu posso dizer que essa visita ela foi praticamente perfeita, mas eu fiquei muito encantado com a visita na Glacier School, numa escola dos anos finais do ensino fundamental. E naquela escola eu percebi que no Brasil nós podemos fazer algo semelhante. Então, uma escola teoricamente simples, de estruturas, mesas simples, laboratórios de química, de biologia, extremamente simples, mas que a escola fazia uso de uma metodologia onde os alunos eram protagonistas, onde os professores eram valorizados, onde a direção estava ali por trás dando todo apoio para que essa engrenagem funcionasse perfeitamente. Então, o que mais me chamou a atenção foi ver que com uma ideia simples, com pouca estrutura, se consegue fazer uma educação de primeiro mundo. Eu acho que a importância principal, né, é o que o Canadá tem a ensinar para o Brasil em termos de qualidade em educação. É um sistema extremamente organizado, né, que tem um alto índice de aprendizagem de seus alunos, né, e eu acho que o Brasil vai se beneficiar desse conhecimento. Logicamente, a gente acredita que nessa semana também os professores do Brasil puderam transmitir, né, também algum conhecimento às escolas nas quais nós visitamos. Mas eu acho que o Brasil, o saldo é muito mais positivo para o Brasil, porque eu acho que as experiências vivenciadas aqui nas escolas que visitamos, né, certamente vai fazer com que cada professor e professora possa refletir sobre a sua atuação na escola onde trabalha. Eu penso que a troca, ela acontece no momento em que há o conhecimento do desenvolvimento das atividades, né? Então, se a gente não conhece o que o Canadá faz, é complicado a gente dizer o que a gente pode fazer lá. E vice-versa. Eu acho que o espaço de intercâmbio
dessas formas de ensinar, ele está só no começo, né? Então, acho que a viagem, ela promove exatamente, ele starta esse processo. E depois é com vocês. Eu acho que vocês, professores, é que tem agora a responsabilidade. A gente está passando a bola para vocês. Vamos ver o que é que vocês são capazes de fazer e de oferecer para os professores do Canadá, com toda a criatividade, com todo o conhecimento, com todo o compromisso que vocês têm, né? E que já foi demonstrado pelo projeto vencedor de vocês. Eu acho que agora é com vocês. Na fala do embaixador do Brasil, né, o senhor Denis, ele deixou muito claro que é um bom momento, um excelente momento em que as relações Brasil-Canadá, elas estão sendo estreitadas. Então eu acho que agora é com vocês. Vamos ver do que é que vocês serão capazes de fazer da agora em diante. Uma das qualidades desse sistema é o aproveitamento dos espaços físicos também. Então uma coisa fundamental que eu quero levar para Minas é a utilização dos nossos corredores, da escola como um todo, como um espaço educativo, uma comunidade educativa. Então você vê nas escolas do Canadá a educação acontecendo nos diferentes espaços da escola e não só restrita à sala de aula. Então isso é muito importante. Muitos móveis e materialidades de sala que eu andei observando referente à educação infantil, que é a área em que eu trabalho, que eu gostei bastante e acredito que está bem parecido com o que a gente vem desenvolvendo no Brasil. Não sei onde eu trabalho, nós pesquisamos Reggio Emília e foi o ponto principal, primordial para mim que eu descobri aqui no Canadá e me fortaleceu ainda mais nessa pesquisa, porque eles aqui também procuram desenvolver esse trabalho referente à Reggio Emília na Itália. Na verdade, o que mais me chamou a atenção, como meu projeto é digital, é o fato dos alunos estarem com net, e ao mesmo tempo que eles pesquisam na folha, no impresso. Então a tecnologia, assim, de ponta a ponta, né? Desde o papel, da tecnologia do lápis e do papel, do manuseio de revistas e coisas assim, e um note para procurar, para ter aqueles exercícios. Além disso, a organização dos grupos que eles fazem, aquela estrutura de incentivo aos alunos, com energias boas, com palavras boas, com um acolhimento, achei o acolhimento dos alunos muito bom, mas nada supera o objetivo maior que eles têm aqui, que eu acho que é isso importantíssimo para a gente levar para o Brasil. O importante é o bem-estar dos alunos. Isso é fantástico. Eu acho que tem muita coisa que dá pra gente aproveitar e tem coisas que eu já faço e que eu vejo que nós fizemos também nos projetos que foram premiados, e eu acredito que esse modelo da sala de aula, assim, de gestão da sala de aula do professor, do processo centrado no aluno, né, na atividade do aluno, na autonomia deles, o trabalho em grupo, a colaboração, acredito que essa dinâmica a gente pode tentar levar para lá. As experiências que eu vivi aqui, elas vêm confirmar uma tendência pedagógica que há algum tempo eu já tento adotar, que é a da autonomia, a da valorização do processo, mais que o resultado propriamente dito, né? Dá valor ao processo. O conteúdo vai ser uma consequência disso, mas é como o diretor disse numa das escolas, a gente não busca o resultado é uma consequência do trabalho, do processo. Pois o que eu percebi é que o tempo aqui, ele não existe uma preocupação muito grande com o tempo como a gente tem lá, daquela coisa do cumprir com o conteúdo, porque vai acabar a aula, porque tem que ter... Não, eles saem da escola e eles fazem coisas. Por exemplo, eles fazem o lanche deles, eles andam por dentro da escola. Então, assim, como eu trabalho numa escola que tem que é situada num bairro e que é muito próximo uma coisa da outra, né? Eu quero levar daqui essa questão da ação colaborativa. Por exemplo, a gente tem um problema muito sério com a merenda, mas a nossa escola é do lado de uma feira. Então eu acho que o aluno ele pode ir lá fazer uma conexão, assim, né, uma ação colaborativa e resolver essa questão da merenda junto com a comunidade, porque eles fazem muito aqui essa coisa de as empresas fazem o investimento, os projetos, eles vão resolvendo essas pequenas questões dentro da escola. Então isso era uma coisa que eu já pensava e só se confirmou aqui e eu quero fazer lá, eu quero replicar isso lá. Alguns professores, como eu também, já vêm
tornando o nosso aluno protagonista, né, na educação e fazer com que eles se tornem ainda mais no Brasil esse protagonista e sair tanto daquele conteudista e passar a fazer parte da ação também, mais ainda do que eles já fazem. Então, algumas coisas, né, nós já realizamos, mas o que eu pretendo fazer a partir de agora é intensificar essas atividades com projetos e trabalhar também de forma similar, como eles fazem aqui, envolvendo e integrando todas as disciplinas e tornando o aluno cada vez mais protagonista no processo de ensino-aprendizagem. E é uma escola do campo, vale frisar, é uma escola do campo muito séria. E a questão de trabalhar por afinidades, de atividades por interesse, é algo que dá muito certo para aprimorar o trabalho com a turma multisseriada. E aí você vê em uma sala, por exemplo, 4 ou 5 grupos com a mesma proposta pedagógica, porém com intencionalidades intensificadas a partir da realidade de cada aluno, conduzida pelos próprios alunos. Essa atividade me possibilita repensar minha prática, possibilitando que os alunos possam se encontrando mediante seus trabalhos, a partir de grupos de interesses, co-criando aquilo que já existe. Na minha escola, que é uma escola de área rural, era que as pessoas que estão sentadas atrás das mesas, que tomam as decisões, pudessem ver essa realidade, entendeu? Eu acho que assim como a gente veio um grupo, né, de 28 professores, seria legal, pensou, se viesse 28 diretores, 28 secretários de educação, para conhecer, porque no final são eles que tomam as decisões. Então seria importante isso. A gente sai daqui com um outro olhar, totalmente diferente daquele que tinha. Eu tenho certeza que todos os professores que vieram vão voltar renovados. Mas eu saio daqui muito feliz, porque eu pude ter certeza de que eu tô no caminho certo. Para mim, a minha ideia é exatamente levar ou tentar aprimorar mais ainda esse aprendizado em conjunto, esse aprendizado baseado em projetos. Eu tenho uma grande vontade de modificar, inclusive, a minha forma de lecionar. Sou professor de biologia. Eu acredito que talvez a forma que nós estamos dando aula hoje não seja tão bem aceito mais por essa nova geração, e eu sempre fiquei incomodado com essa questão. Então talvez a partir dessa viagem eu vou repensar bastante a minha forma de dar aula e tentar adaptar projetos e fazer com que cada vez mais os alunos eles façam parte desse processo de ensino-aprendizagem. Olha, observei várias atividades, várias que eu posso estar adaptando, né, dentro da minha realidade, dentro da minha comunidade. Eu já realizo algumas, por exemplo, aquela da caixa de areia, que eu já realizo com meus alunos, claro que de forma mais bem rudimentar. Quem sabe que eu posso estar fazendo parcerias mesmo com a CAPES para poder levar o programa para a minha cidade. É uma vontade de que eles se sintam como eu me senti aqui, de continuar tendo ideias, de continuar acreditando nas ideias deles. Teve uma sala de aula que a professora estava com um grupo de alunos do lado de fora e tinha tinham 2 quadros nos corredores, e a professora estava atendendo um grupo com dificuldade. Dentro da sala tinha um outro grupo trabalhando com atividades. E isso me chamou a atenção, porque a gente sempre fala no Brasil sobre respeitar a individualidade e o ritmo de cada aluno, mas a gente não consegue fazer isso porque a nossa aula é uma coisa padronizada. E aqui no Canadá eu vi e consegui perceber isso na prática, o respeito à individualidade, aos ritmos, aos tempos diferentes. Com certeza, eu acredito que é fazê-los perceber realmente que a partir da observância do meio onde eles estão, eles têm capacidade de criar possibilidade de transformar e de qualificar esse meio. E não precisa de muita sofisticação tecnológica, precisa de uma matéria humana com disposição para fazer isso, né? Fazendo eles acreditar de que eles são capazes, e o professor assumindo essa postura mediadora, muito mais mediador das possibilidades práticas e menos conteudista, no sentido de fechar as possibilidades. Podemos viajar por todo o mundo em busca do que é belo, mas se já não o trouxermos conosco, nunca o encontraremos. Essa frase é de um pensador que eu encontrei na internet, gosto muito dela, e eu acredito que é isso. Se a gente não está encantado, não conseguiremos encantar outras pessoas, e precisamos muito encantar muitas pessoas ainda. Muitos professores precisam estar encantados para modificar a educação no Brasil.